Olá, meus amigos, boa noite para todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Clodoaldo da Silva Feitosa, mais conhecido nas redes sociais como Clodo Feitosa. Seja muito bem-vindo a este canal e aqueles que já me acompanham, eu gostaria de dizer que é um grande prazer para mim estar aqui novamente conversando com vocês sobre assuntos espirituais importantes que nos ajudam na nossa caminhada enquanto estamos aqui no planeta Terra. E o objetivo desse canal é ajudar as pessoas que de alguma forma ou por alguma decepção com a sua religião, que outrora fazia parte, afastaram-se da espiritualidade, perderam a fé e encontram-se atualmente perdidas, sem saber em que acreditar, certo? E o tema que nós escolhemos para falar hoje é um tema interessante, principalmente do grupo que faz parte desse canal, que a maioria é de testemunhos de Jeová e de ex-testemunhos de Jeová, e pessoas da filosofia espiritualista e estudam a filosofia espiritualista. Então, é mais para esse grupo que eu estou falando, mas nada impede que você que é de uma outra religião e que está em busca de conhecimento espiritual, aprenda alguma coisa aqui no nosso canal, tá ok? Então, o nosso tema hoje é o seguinte: esperança celestial versus esperança terrestre na visão espiritualista, ok? Pois bem, a maioria das religiões não trata de forma clara sobre a vida após a morte. Muitas encaram apenas como a vida após a morte como uma possibilidade remota e não falam sobre a natureza da morte, que é esse acontecimento que todos nós temos por certo em nossa vida, e muito menos sobre o que vem depois da morte. A maioria fala apenas de uma ressurreição dos mortos que ocorrerá no último dia, seguindo algumas interpretações da Bíblia Sagrada. Outras dizem apenas que quando a gente morre, se você for bom, vai para o céu. Se você for ruim, vai para o inferno, e ficará lá para sempre, ou no céu ou no inferno. Se no céu, vivendo bem, se no inferno, vivendo em tormentos. E tem ainda as Testemunhas de Jeová, que é um grupo muito conhecido, que falam sobre dois tipos de esperanças: uma esperança celestial e uma esperança terrestre. Para o grupo de 144 mil pessoas, que eles chamam de ungidos, essa ressurreição vai ocorrer logo após a morte dessas pessoas. Elas serão transformadas em seres espirituais e passarão a governar junto com Cristo lá dos céus, aqui a terra. E tem também a esperança terrestre, que eles acreditam que são para as demais pessoas que são aprovadas por Deus e que eles chamam de grande multidão, e essas pessoas viverão na terra, que será transformada num paraíso, e então essas pessoas viverão aqui para sempre. Essas duas ressurreições, segundo elas, como eu falei, acontecem em momentos diferentes. No primeiro caso, do caso dos ungidos, ela ocorre imediatamente após a morte. E no caso das outras ovelhas ou da grande multidão, a ressurreição delas ocorrerá após a grande tribulação que porá fim ao atual sistema de coisas. Nessa grande destruição, que segundo elas será global, e morrerão todas as pessoas más, que são chamadas por elas de iníquos. E sobreviverão apenas aquelas pessoas que são testemunhas de Jeová e que estiverem servindo a Deus fielmente, que são, no caso, a grande multidão. Inclusive, eu tenho informação que as testemunhas de Jeová estão sendo ensinadas atualmente pelo corpo governante, que já estão vivendo atualmente na grande tribulação, e que a seleção dos justos e dos injustos já está acontecendo. Pois bem, vocês que conhecem o meu trabalho e sabem sobre o que eu falo a respeito do ponto de vista espiritualista, sobre essas questões que a gente conversa com frequência, poderão me perguntar: como tudo isso fica na visão espiritualista? É possível fazer um paralelo entre as duas coisas? É isso que nós vamos ver nesse vídeo, ok? Pois bem, na visão espiritualista, sem mais delongas, fica assim. Primeiro, não existe essa questão de duas classes de ressuscitados. Todos nós somos igualmente espíritos eternos, que fomos criados por Deus lá no começo, simples e ignorantes, porém com todas as condições para evoluirmos e nos tornarmos seres espirituais perfeitos. Esse processo evolutivo do espírito ocorre através das sucessivas reencarnações
que também ocorrem nos infinitos mundos habitados existentes no universo. Então, não é apenas a Terra que existe vida, né? Para nós espiritualistas, a vida está espalhada por todo o universo em diversos mundos. A Terra é apenas um desses mundos. Inclusive, aqui em João, capítulo 14, versículo 2, que eu gostaria de ler com vocês, se você tiver uma Bíblia aí, acompanhe comigo. Olha, João, capítulo 14, versículo 2, você vai encontrar o seguinte texto. Jesus dizendo justamente isso, né, que existe vida por todo o universo. João 14, 2, ele diz assim, 1 e 2, não fiquem com o coração aflito, exerçam fé em mim, exerçam fé em Deus, exerçam fé também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito, pois vou embora para preparar um lugar para vocês. Então aqui Jesus deixa bem claro, né, que na casa do pai existem muitas moradas. Ou seja, no universo existem muitos mundos habitados. Então, o que é que acontece? Os mundos existentes no universo, eles são de vários tipos, certo? Então, nós vamos ter os mundos primitivos, os mundos de expiação e provas, os mundos regeneradores e os mundos superiores. Cada um desses mundos com suas características e objetivos próprios. Os mundos primitivos, por exemplo, eles destinam-se aos espíritos em estágios iniciais de aprendizado. Neles, a matéria impera sobre o espírito. E aí o mal também existe, né? É um mundo primitivo, a vida está começando, ensaiando, né, seus primeiros, né, estágios. Então são os mundos que estão sendo criados e, com o passar do tempo, habitados pelos primeiros espíritos. Aquele que a criação de Deus ela continua, ela é permanente. Então, continuam sendo criados novos espíritos constantemente. E estes vão primeiro para os mundos primitivos, para começarem ali as suas reencarnações, e depois, então, passarão para os outros mundos. Depois nós temos os mundos de expiação e provas, do qual a Terra é um desses. São aqueles destinados aos espíritos que estão sob a lei de causa e efeito, conhecida também como lei do karma, e que tem muitas faltas a expiar para poder evoluir espiritualmente. Nesses mundos, né, a matéria é mais forte que o espírito e há mais mal do que bem ainda. Mas já existem alguns avanços, tanto em sentido espiritual como em sentido material. E por isso esses mundos já têm um pouco de progresso na ciência, na tecnologia e na espiritualidade. É justamente o que acontece com o nosso planeta Terra, né? Atualmente o mal ainda prevalece sobre o bem, mas nós já temos grandes avanços em várias partes, em várias coisas, né? Como na ciência, na espiritualidade, na tecnologia, na medicina, então nos transportes, na economia, na sociedade como um todo. Então já há uma civilização bastante organizada. Então isso ocorre nos mundos de expiação e provas. Porém, os espíritos que aqui estão encarnados, eles estão sob a lei do karma, ou seja, eles precisam expiar faltas cometidas em encarnações anteriores e também nessa atual encarnação. E por essa razão, nós temos as vicissitudes que existem, né? Os problemas que nós passamos e o mal que nós sofremos aqui na Terra. Já os mundos regeneradores, eles destinam-se aos espíritos que não estão mais sob a lei de causa e efeito, sob a lei do karma. Ou seja, eles não têm mais karma a ser resgatado. Por isso, são mundos melhores, muito melhores, né, que os de expiação e provas. Eles já têm muita tecnologia, muita ciência, muita espiritualidade, e tudo lá já está bastante desenvolvido. Inclusive, o véu da vida após a morte também já é retirado. Ou seja, as pessoas encarnadas nos mundos regeneradores já têm pleno conhecimento da vida espiritual. E, portanto, para eles a morte não existe. Eles já têm conhecimento dessa passagem. Morre, reencarna, então ele já tem esse conhecimento. E não só isso, eles podem se comunicar com os planos espirituais e com as pessoas que estão lá. Esses mundos são mundos de descanso para as almas que saem do processo de resgate kármico, de expiação e provas, e a partir de agora, então, avançarão, né, em perfeição espiritual, mental e física. Terão corpos saudáveis e serão mais felizes. E a Terra, né, que é uma boa notícia, ela está nesse processo de transição entre expiação e provas e mundo de regeneração. Nós estamos vivendo nesse meio, entre expiação e provas e regeneração. E isso começou, né, lá desde a época de Jesus Cristo e foi avançando, especialmente
a partir de meados do século XVIII até hoje, nós estamos cada vez mais avançando nessa transição de expiação e provas para a regeneração. Aí nós temos ainda os mundos superiores, que destinam-se aos espíritos evoluídos e que já estão livres da influência da matéria. Por essa razão, nesses mundos prevalece o bem e a felicidade. Não há o mal, porque o mal é a ausência do conhecimento do bem. Não dá para nós, nesse estágio de consciência que nós temos, ter uma visão clara da felicidade que existe nesses mundos. Neles tudo é perfeito, os espíritos que vivem nesses mundos habitam e são servidores de Deus na expansão da obra criativa dele. Então, toda essa explicação, né, sobre os mundos, você vai encontrar aqui, ó, nessa obra, deixa eu ver aqui onde ela está, aqui, certo? Você vai encontrar nessa obra aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, no seu capítulo 3. Então, aqui você vai encontrar essas informações sobre essa questão desses mundos, né, dos tipos de mundo e os espíritos que neles habitam, tá certo? Além de todos esses mundos, né, que eu falei, em cada um desses mundos, existem diversos planos de existência. Então, não é apenas o plano físico. Por exemplo, aqui na Terra nós temos o plano físico e em torno dele nós temos os planos espirituais. Eu fiz aqui um desenho para facilitar o entendimento. Ó. Então, essa parte aqui é o plano físico, né, onde todos nós estamos encarnados. Mas em volta da Terra, você vai ter outras superfícies constituídas de outro tipo de matéria que é mais tênue e que nossos sentidos não conseguem captar. E aí, ó, vai ficando então nós temos aqui, ó, logo depois o umbral, em seguida o penumbral, depois o plano da luz, depois nós temos o plano dos mestres ascensionados e por último o plano de governo. Cada um dessas esferas aqui tem suas características próprias, né? E é semelhante à progressão que existe lá nos mundos. Então aqui nós temos o plano físico, né, onde estamos sob a lei de expiação e prova, a lei do karma, e aqui nós temos o umbral também, é uma superfície bastante difícil, né, aqui, porque aqui os espíritos estão em confusão. Depois eu venho para aqui o penumbral, onde a situação já começa a melhorar um pouco. Depois aqui você tem o plano da luz, onde os espíritos aqui já estão plenamente conscientes, né, e são servidores de Deus na sua obra criativa. O mesmo ocorre no plano dos ascensionados e no plano de governo, onde nós vamos ter os espíritos, mestres espirituais e governadores, né, designados por Deus para comandar o planeta Terra. Para habitar os planos, né, os diversos planos de cada planeta, nós precisamos de corpos diferentes. E nós temos o nosso corpo físico e vários outros corpos. Inclusive aqui na descrição eu vou deixar aqui um link de um estudo sobre os tipos de corpos que nós temos. Então você pode olhar aqui na descrição e ver o link que eu deixei para você entender melhor. Mas o fato básico existe o corpo físico e existem corpos espirituais, né? Então, vários tipos de corpos. Em cada um dos planos você vai precisar de um corpo diferente para viver nesse plano, tá certo? Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, eu gostaria de ler com vocês, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, diz exatamente isso que eu falei para vocês, né? Olha, capítulo 15, 1 Coríntios 15, versículo 44. Diz assim, ó, é semeado o corpo físico, é levantado o corpo espiritual. Se há corpo físico, há também um espiritual. Então, inclusive eu estou usando aqui a tradução do Novo Mundo, certo? Mas é isso que diz o texto, que existe corpo físico e existe corpo espiritual. Então, como eu falei, no plano físico encontram os espíritos que estão encarnados, né, tanto de seres humanos quanto de animais. Já no plano chamado de umbral, encontram-se os espíritos que desencarnaram e que estão em perturbação e em sofrimento, mas não só isso, existem lugares no umbral também que já tem uma certa tranquilidade. Inclusive, se você quiser ver isso um pouco melhor, assista o filme Nosso Lar, né, que fala sobre uma cidade no umbral, né, chamada Nosso Lar, que é lá um posto avançado para ajudar os espíritos que estão naquela condição lá do umbralina, né, em sofrimento. Então, no filme Nosso Lar fala isso. E a partir do penumbral, né, plano da luz, plano ascensionado e plano de governo, a situação fica cada vez melhor nesses planos, né? Os espíritos vivem cada vez mais felizes, cada vez mais importantes. Inclusive, muitos dos que são considerados santos aqui na Terra, pelas obras que fizeram,
muitas vezes eles estão vivendo ainda na Terra, só que nesses planos superiores, né? São os chamados santos, né? Que as pessoas conhecem, certo? E a média que se passa entre uma encarnação e outra é 50 anos, né? Então você morre agora, vai para o plano espiritual, passa lá em média 50 anos aprendendo e tudo mais, só que devido à nossa condição kármica de necessidade de aprendizado, nós temos que voltar para o plano físico para aprender algumas lições. E aí nós reencarnamos e voltamos para cá, para o plano físico, né? Assumimos um novo corpo e voltamos para cá, tá certo? Mas haverá então, com essa experiência que nós passamos a vir na Terra, né? Então nós passamos a ter um aperfeiçoamento de nossa consciência como ser espiritual. E voltando, né, à questão que eu falei no início, né, sobre como fica então a esperança celestial e terrestre, fica da seguinte forma: se nós nos esforçarmos em nos aperfeiçoar já nessa encarnação e vencermos as nossas tendências, podemos então viver, né, vir a viver em um dos planos superiores, né, onde estão os mestres ascensionados, né? Podemos então nos libertar da condição kármica que exige a nossa reencarnação. E aí podemos então ficar vivendo no plano espiritual, em um lugar melhor do que o que é o plano físico. Ou podemos conseguir, né, tipo uma passagem, né, para ser transmigrado para viver em um outro mundo melhor do que a Terra, né, se fizermos por merecer isso, né? Então, iríamos viver, por exemplo, em um outro mundo regenerador, né? Iríamos encarnar lá nesse local, né, e com certeza ter, né, uma vivência melhor. Então, mais ou menos seria isso que acontece com, né, não é que eu estou dizendo que acontece com os ungidos, mas seria uma comparação, sabe, entre essa esperança, né, dos ungidos e essa que eu estou falando né, de você ir viver num plano espiritual superior. Seria algo semelhante, está certo? Mas não é a mesma coisa. Quanto à esperança terrestre, é o seguinte: nós estamos vivendo, né, num período de transição da Terra que deixará de ser um mundo de expiação e provas e passará a ser um mundo de regeneração. Portanto, as pessoas que ficarem aqui na Terra, nos próximos anos e séculos, experimentarão cada vez mais a melhoria de suas condições de vida, um aperfeiçoamento de nossa ciência, da medicina e a cura, né, de todas as doenças. Um avanço nas leis que permitirá uma revolução na área social e fará com que as pessoas não mais passem fome e tenham todas as suas necessidades atendidas. E um equilíbrio governamental que evitará as guerras e os conflitos. Assim, a Terra se transformará, nos nossos padrões atuais, num verdadeiro paraíso. E, além disso, nos próximos anos, a ciência descobrirá os planos espirituais e várias maneiras de se comunicar com eles, com os espíritos que estão desencarnados. E quem ficar aqui na Terra, encarnado, terá sua espiritualidade desenvolvida e saberá da existência da vida após a morte. Assim, a morte deixará de causar tanto sofrimento, né, quanto como causa atualmente. Entretanto, ainda continuará existindo a morte, mas não causará mais o mesmo sofrimento, porque as pessoas saberão e terão tecnologia para se comunicar com o plano superior, né, com os planos espirituais. E ainda haverá novas reencarnações, e o plano físico seguirá se aperfeiçoando até que a Terra novamente transite para um outro patamar na evolução dos mundos. É assim que se cumprirá, então, a profecia de Revelação, o Apocalipse, capítulo 21, versículo 3 e 4. Né? Eu vou dar uma pausa, né, no vídeo, né, nessa parte 1, e daqui a pouco, né, eu peço para vocês continuarem vendo a parte 2, tá ok? Então vamos aguardar.